chamada de Marta. Mas aqui Marta ela demonstra uma fé tremenda em Jesus, ao ponto dela declarar a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão ainda estaria vivo. Irmão, essa atitude de Marta, essa fé, mesmo com ela vivendo o pior dia da vida dela, não se deixando abalar por isso, foi o que permitiu que Jesus fizesse esse milagre. Foi o que permitiu que Jesus pudesse trazer Lázaro de volta à vida. Sabe o que isso ensina para nós, irmão? Talvez hoje você esteja vivendo o pior dia da sua vida. Talvez você esteja no pior momento da sua vida. Talvez, olhando com os seus olhos físicos, você não vê esperança. Mas se pela fé você abrir os seus olhos espirituais, o Senhor Jesus é capaz de trazer ressurreição e vida de volta a toda a área da sua vida, de volta a tudo aquilo que está destruído. Mas, irmão, aqui tem um significado ainda mais profundo, porque Jesus não está falando só da vida física, Jesus não está falando só do milagre, Jesus está aqui falando também da vida eterna. Jesus está garantindo a nós, irmão, que se nós crermos nele, ainda que a gente perca tudo, ainda que a gente perca a nossa própria vida, nele nós temos vida eterna. Isso é muito importante para que a nossa fé possa estar firme, para que a nossa fé não venha a se abalar. Sabe, quando o Gustavo me convidou para estar dando essa saudação, eu estava pensando no que eu poderia estar falando. Então eu abri o Instagram e me veio uma notícia de algo que aconteceu há algum tempo. E aquilo mexeu comigo e eu gostaria de compartilhar com a igreja. Porque em 2015, irmão, 10 anos atrás, o Estado Islâmico havia prendido 21 trabalhadores cristãos egípcios. E o Estado Islâmico queria obrigar aqueles homens a rejeitarem Jesus. Queria obrigar aqueles homens a negarem a fé deles em Jesus. Mas aqueles homens não negaram Jesus diante do Estado Islâmico. Mas tem algo que é ainda mais interessante aqui, irmão. Porque daqueles 21 homens que foram sequestrados, havia um africano que não era cristão. Ele cria em Deus. Esse africano só estava no lugar errado, na hora errada. Ou melhor, ele estava no lugar certo, na hora certa. E acabou sendo preso junto com os outros. E aquele homem tinha todos os motivos para negar Jesus. Ele nem servia a Jesus. Mas ele, vendo a fé daqueles homens, vendo a fé daqueles egípcios, quando chegou a vez dele, ele simplesmente respondeu assim: o Deus deles é o meu Deus. Glória! Aqueles 21 homens foram mortos, mas eles estão na vida eterna com Jesus. Irmão, há pelo menos dois ensinamentos que a gente pode tirar dessa história. O primeiro, olhando pelo africano, é que aquele africano, irmão, não precisou de templo chique, não precisou de tecnologia, não precisou de telão, não precisou de multidão para crer em Jesus. Tudo que ele precisou foi ter contato com cristãos que agiam como cristãos, com cristãos genuínos, porque pelo exemplo foi que ele passou a crer no Senhor Jesus. Sabe, isso convida eu e você a refletir. Será que nós temos dado exemplo às pessoas? Será, irmão, que alguém é capaz de aceitar simplesmente vendo o testemunho da sua vida? Será que nós estamos sendo a Bíblia que o mundo vai ler? E o segundo ensinamento foi que aqueles egípcios, colocados diante de uma situação de pressão, onde eles poderiam ter trocado o eterno pelo passageiro, eles não negaram Jesus, eles se mantiveram firmes. Sabe, irmão, isso convida eu e você a refletir, porque dificilmente a gente vai ser colocado numa situação dessa. Mas será que a gente é capaz de deixar morrer na nossa vida tudo aquilo que nos afasta de Cristo? Porque infelizmente, irmão, a gente vê muito crente que não precisa nem ter sido colocado sob pressão para trocar o que é eterno pelo que é passageiro. Será que nós temos trocado o eterno pelo momento? Jesus nos garante a eternidade pela fé.
Mas não só na vida eterna, Ele já quer trazer ressurreição à nossa vida hoje. Não é à toa que a Bíblia vai nos falar sobre o novo nascimento. Mas